princípio da interpretação do contrato e cláusulas de forma mais favorável ao consumidor. O artigo 47, combinado com o artigo 6º, inciso 4º, possibilita a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor. Mas quais cláusulas? Ambíguas, dúbias, contraditórias, aquelas que deixam margem à dupla interpretação. Essas cláusulas, elas não são muito benéficas, porque elas dão margem a outras situações. O contrato, por isso, deverá ser estipulado de forma clara, precisa, objetivando manter o equilíbrio contratual e evitando que o consumidor seja induzido ao erro pela ausência de uma informação adequada. Princípio da inversão do ônus da prova. Na publicidade, o ônus da prova é do fornecedor. Artigo 38 do CDC. Portanto, a inversão está prevista na própria lei. Nas demais hipóteses, a inversão do ônus da prova deverá ser declarada por decisão judicial que poderá ser efetivada em qualquer fase processual, conforme prevê o artigo 6º, inciso 8º do CDC. Princípio da vinculação. Os artigos 30, 35 e 48 do CDC determinam que o fornecedor de produtos e serviços está vinculado nos termos da oferta. Na hipótese da recusa de cumprimento da oferta, o consumidor poderá efetuar a execução específica conforme prevê o artigo 35. Exigir o cumprimento aceitando outro produto ou rescindir o contrato com direito à restituição atualizada das quantias antecipadas, conforme o artigo 84, em que trata da execução específica. Princípio da identificação. O artigo 36 do CDC trata da publicidade que deverá ser veiculada de tal forma que o consumidor a identifique de forma fácil e imediatamente as características como qualidades, preços, custos, juros, etc., dos produtos e serviços colocados no mercado de consumo. O princípio da transparência. Daí, esse princípio, ele se aplica tanto nas relações contratuais como na publicidade, em decorrência do princípio da boa-fé, conforme artigo 4º, inciso 3º, 46, 47 e 51, inciso 4º do CDC, e da norma incerta no artigo 36 do Código, que assim se refere. O fornecedor, na publicidade de seus produtos e serviços, manterá em seu poder, para a informação dos legítimos interessados, os dados fáticos e técnicos que dão sustentação à mensagem. Princípio da veracidade da informação. Este princípio se encontra previsto
no parágrafo 1º do artigo 37 e no artigo 150, parágrafo 5º da Constituição Federal. É a verdade que prevalece enquanto princípios, ou seja, o consumidor tem o direito de ser informado de forma precisa e clara sobre a quantidade, características, composição, qualidade, preço, garantia e riscos em geral que o produto possa oferecer, possa acontecer, e mesmo os serviços, aqueles que possam, riscos que possam ocorrer. Publicidade da não abusividade da publicidade. Aliás, perdão. Princípio da não abusividade da publicidade. O artigo 37, parágrafo 2º, dispõe que é abusiva a publicidade discriminatória de qualquer natureza a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Princípio do arrependimento ou da desistência. Possibilidade do consumidor desistir do contrato no prazo de 7 dias, contados da data do recebimento do produto ou da prestação de serviço, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento empresarial e especialmente por telefone ou em domicílio, conforme artigo 49 do CDC. O Código reconhece que a venda por telefone ou domicílio não possibilita ao consumidor a exercer o seu direito de escolha, considerando as práticas comerciais agressivas e o direito do consumidor da livre escolha, segurando-lhe um prazo de 7 dias para reflexão, caso ele não seja aquele o produto que ele pretendia adquirir. E a venda pela televisão? E a venda pela internet? Como é que fica? Qual dispositivo e interpretação se aplicam? O princípio da contrapropaganda. Artigos 56, inciso 12 e 60, que determina a correção da informação, no caso da publicidade enganosa ou abusiva, conforme artigo 37, parágrafos 1º e 2º. A sanção poderá ser aplicada por órgão administrativo ou pelo Poder Judiciário, objetivando coibir abusos, prevenção e a reparação de prejuízos pelo ato do fornecedor. Artigo 7º. Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes,
bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, da analogia, dos costumes e da equidade. O artigo 7º, parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. O artigo substúdio demonstra que o Código tem como premissa um sistema aberto, reconhecendo como característica que seus valores fundamentais são incompletos, móveis e substitui o rigor lógico pela probabilidade dos fatos, dando lugar à pluralidade como um conjunto de microsistemas, múltiplos núcleos. Assim, com a abertura do sistema, as relações de consumo passam a ser interpretadas não somente pelo CDC, mas pela Constituição e pelo Código Civil Brasileiro, como também pelos tratados e convenções internacionais, pelos regulamentos expedidos pelas autoridades competentes, pelos princípios gerais do direito, pela analogia, pelos costumes e pela equidade. Em síntese, os sistemas podem ser abertos ou fechados. Os abertos admitem trocas com outros sistemas, ou seja, permitem o ingresso e o envio de informações para outros sistemas. Já os sistemas fechados não admitem essas trocas de informações, distanciam-se e isolam-se cada vez mais do meio que os cerca. Estes fenômenos tornam os sistemas fechados obsoletos e os levam ao desaparecimento. Exemplo, nas relações contratuais, abandona-se a rigidez contratual prevista no modelo liberal, relativizam-se os princípios da autonomia da vontade, do consensualismo e da força obrigatória, substituindo pela defesa do contratante mais fraco, pela proibição de cláusulas abusivas e iníquas, pela modificação ou revisão contratual, pela equivalência das prestações, pelo equilíbrio contratual, pelo princípio da boa-fé e pela interpretação das cláusulas contratuais em favor do aderente mais débil. Some-se ainda que a sua interpretação deverá atender aos princípios constitucionais, em especial o da dignidade da pessoa humana, da construção de uma sociedade justa, livre e igualitária, solidariedade constitucional, redução das desigualdades sociais. O mundo é movido por esperanças. Mais do que nunca, e nós temos que pensar nessas esperanças. A vida fundamenta-se na esperança de novas perspectivas. Que as mudanças para um Brasil melhor sejam concretizadas. É o que desejo de todo o meu coração, para que todos nós tenhamos um futuro melhor no Brasil.